Olá, eu sou o pastor Silvio Macri, pastor aposentado, membro da Igreja Batista do Aeroporto em Itapiruna, e tenho este canal aqui no YouTube para transmitir mensagens da Palavra de Deus. Nossa mensagem de hoje tem como título Valorizando Zaqueu e está baseada em Lucas 19, versículos 1 a 10. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos. Tentava ver Jesus, mas era baixo demais e não conseguia olhar por cima da multidão. Por isso, correu adiante e subiu numa figueira brava no caminho por onde Jesus passaria. Quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa. Hoje devo hospedar-me em sua casa. Sem demora, Zaqueu desceu e, com alegria, recebeu Jesus em sua casa. Ao ver isso, o povo começou a se queixar. Ele foi se hospedar na casa de um pecador. Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres, e se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. Jesus respondeu: Hoje chegou a salvação a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Jesus valorizava as pessoas. Jesus gostava de valorizar as pessoas. Nesse mesmo evangelho, no capítulo 15, nós encontramos 3 histórias que Jesus contou justamente para significar que Deus valoriza as pessoas. Ele também valoriza como filho de Deus. Os adversários de Jesus o criticaram dizendo: ele se reúne com gente da ralé, pecadores, e até come com eles. Então Jesus contou 3 parábolas: da ovelha perdida, da moeda perdida e do filho perdido. 3 objetos perdidos, né? 3 coisas perdidas. E aqui nessa parábola, aliás, nesta história de Zaqueu, ele diz: o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido, o que se havia perdido. Jesus veio para valorizar as pessoas. E Zaqueu era um homem perdido, desprezado, criticado, zombado. Diz a palavra que ele era rico. Mas por que ele era rico? Porque ele era o chefe dos cobradores de impostos da cidade. Jericó era uma cidade grande. Na verdade, eram 2 cidades, a Jericó Velha, a antiga Jericó, e a Jericó Nova. As 2 juntas formavam a segunda maior cidade da Judéia, a primeira era Jerusalém, capital. Então Jesus estava entrando naquela cidade, uma multidão em volta dele. Zaqueu era muito baixinho, muito baixo, baixa estatura, ele não conseguia enxergar por cima da multidão, então ele subiu numa árvore para ver Jesus. Zaqueu também era um homem que certamente sofria muita zombaria por causa da sua baixa estatura. Mas, como eu dizia, ele era rico porque ele era o cobrador de impostos. E o cobrador de impostos era um homem tido como desonesto, corrupto, tratado como ladrão pela população daquela cidade, desprezado. Mas justamente foi com Zaqueu que Jesus falou no meio daquela multidão.
no meio daquela multidão, Jesus viu especificamente a pessoa de Zaqueu. E viu no alto daquela árvore. Ele sabia que Zaqueu queria conhecê-lo, que Zaqueu o estava buscando. É assim que Jesus faz. Ele busca o indivíduo, ele quer tratar pessoa a pessoa, ele quer ganhar um a um. Ele não se impressiona com a multidão. Ainda hoje nós temos multidões se reunindo em nome de Jesus, mas ele olha para cada coração. E no meio daquela multidão ele quer abençoar cada pessoa. Foi assim que Jesus fez com Zaqueu. Jesus valorizou Zaqueu no meio daquela multidão. E é assim que ele faz com você também. Jesus conhece você, sabe seu nome, conhece a sua família, sabe o que você faz, sabe onde você mora. Jesus ama você. Jesus quer e deseja abençoar você. Uma outra coisa interessante aqui é que naquela cidade grande, não é? Certamente havia muita gente boa. Escribas, fariseus, mestres da lei, gente honesta, trabalhadora, pessoas que frequentavam a sinagoga, enfim, muita gente boa. Mas Zaqueu escolheu, aliás, Jesus escolheu a casa de Zaqueu para se hospedar. Ele disse: desça depressa dessa árvore, porque hoje eu quero me hospedar na sua casa. O povo então reclamou, se queixou, criticou. Ora, numa cidade como essa, de tanta gente boa, ele escolheu a casa de um homem pecador para se hospedar? Todo mundo sabe aqui quem é Zaqueu. Ele é o chefe dos cobradores de impostos. Ele é desonesto, ele é corrupto, ele é ladrão. Jesus agora vai se hospedar na casa de um ladrão? Ora, então Jesus não sabe? Que profeta é esse Jesus que vai se hospedar na casa de um ladrão? Mas foi isso que Jesus fez. E ele disse, Jesus, para Zaqueu, ele disse: hoje chegou a salvação a esta casa. Porque é isso que Jesus quer fazer. Ele quer levar a salvação para a sua casa. Ele quer se hospedar com você. Ele quer abençoar a sua família. Ele quer abençoar a sua vida. Não é? Havia muita gente boa naquela cidade, mas Jesus escolheu justamente o que estava perdido no meio daquele povo todo bom. Se você se considera perdido, então Jesus quer abençoar você. Zaqueu era tratado como desonesto, corrupto, ladrão, e ele reconheceu isso. Ele disse que ele ia usar metade da sua riqueza para doar aos pobres. E a outra metade ele ia usar para indenizar as pessoas que ele tinha explorado, que ele tinha defraudado, de quem ele havia roubado. A lei dizia que algo que fosse defraudado, roubado, furtado, enfim, né, tomado à força de alguém, deveria ser devolvido
com acréscimo de 20%, a quinta parte. Mas aqui é o que diz que ele vai devolver com 400%, 4 vezes mais. Zaqueu era um homem rico, mas ele tinha descoberto que a sua riqueza não lhe dava paz, que a sua riqueza não lhe dava satisfação, alegria, que a sua riqueza não satisfazia o seu coração. Por isso ele buscou Jesus. Quando ele soube que Jesus estava na cidade, ele foi atrás de Jesus. Não conseguindo enxergar Jesus, subiu numa árvore para ver Jesus. Imagine a sua surpresa. Depois diz que ele ficou alegre, mas a sua surpresa quando Jesus o viu naquela árvore e escolheu Zaqueu, porque Jesus queria valorizar Zaqueu. E aquele homem que era tão desprezado, vítima de zombaria, Jesus disse sobre ele: esse também é filho de Abraão. Um judeu tinha orgulho de dizer que era filho de Abraão, descendente do pai da nação, daquele que Deus tinha escolhido para dele fazer um povo especial. Mas a palavra de Deus diz que os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que creem em Jesus. Os que creem em Deus. Somos filhos de Abraão também, pela fé. Hoje podemos ser pela fé. Portanto, Zaqueu foi valorizado por Jesus como pessoa, foi valorizado por Jesus porque Jesus se hospedou em sua casa e levou a salvação para aquela casa. Imagino que também toda a família de Zaqueu foi abençoada. E porque Jesus salvou Zaqueu. Foi isso que ele disse. Hoje veio salvação a esta casa. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E esse aqui tornou-se um verdadeiro filho de Abraão hoje. Isso é transformação. Zaqueu fez aquilo que todos nós precisamos fazer. Abrir o coração para sermos transformados pela graça de Deus, pelo poder de Jesus, para sermos salvos, resgatados do pecado. Isto é salvação. É isso que todos precisamos ter em Jesus Cristo, pela fé em Jesus. Amém?